Atenção, antes desse vídeo começar, a gente queria falar de um assunto muito importante. Para quem ainda não se informou ou não está sabendo sobre, desde o dia 25 de maio, a última quarta-feira, lá em Recife aconteceram fortes chuvas e as chuvas foram muito mais fortes do que os anos anteriores e aconteceu uma tragédia. Devido a essas chuvas, o número de desabrigados passa de mais de 4.000 pessoas em Recife e de mais de 7.000 na região metropolitana. Esses mesmos desabrigados agora estão distribuídos em 66 abrigos e em 27 municípios do estado. E infelizmente já se passaram de mais de 120 pessoas que vieram a óbito. E aí galera, meu nome é Hélio, também conhecido como Zorão no servidor e também nas lives. Pra quem não sabe, eu sou de Recife, eu tô vendo esse tipo de coisa acontecer por aqui. E a gente sabe que infelizmente as chuvas ainda não vão passar tão cedo. Infelizmente a gente tá entrando no inverno agora e pelo menos pelo próximo mês, chuvas vão continuar acontecendo. E a gente sabe que infelizmente essas pessoas ainda vão precisar de abrigo e vão precisar de amparo por mais algum tempo. E a gente precisa ajudar como a gente pode, com provisões, com doações. Quem é de Recife, por favor, se puder ajudar com locais de doação ou podendo doar para instituições, a gente fica muito feliz. E se, pegando o rumo do canal, se One Piece me ensinou alguma coisa, que para poder ser livre a gente também tem que dar liberdade para os outros, e cabe a gente poder ajudar quem precisa. Se você não puder, compartilhe sobre, divulgue, mostre o que está acontecendo para todo mundo poder tomar ciência disso e quem sabe no futuro evitar esse tipo de tragédia acontecer. A gente é conhecido como Veneza brasileira e não é à toa. A gente alaga, rios enchem e esse tipo de coisa infelizmente acontece. A gente vai deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, os links que vocês podem acessar para se informar e para fazer as doações. Também tem como fazer por meio do Pix no CNPJ que a gente vai deixar aí embaixo para vocês. E na associação Abraço do Bem. Então é isso, aproveitem o vídeo. Valeu! Aquele que será conhecido como Grande Shogun de Wano acaba de nascer para governar sua nação. Um país onde todos podem comer e beber o quanto quiserem. Uma terra viva que não precisará mais de escravos. Uma terra que se abrirá para o mundo. O que será que as terras do país de Wano escondem? O que a revelação e a ascensão de Momonosuke causará no futuro da obra? Falaremos sobre isso e tudo aquilo que você ainda não viu nos segredos do capítulo 1051 de One Piece. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, do canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel, eu estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1051 de One Piece, aquele que marcou o desfecho da luta contra o Kaido. E começando de onde o último capítulo parou, temos a reação do povo de Wano perante as sombras que aparecem diante deles. Eles estão incrédulos ao verem os retentores de Oden de volta após 20 longos anos de sofrimento. É como se a profecia na morte de Toki fosse finalmente cumprida. Você é a lua que não conhece o amanhecer, que o seu propósito seja cumprido. Carregue as 9 sombras através da noite estrelada de 20 anos e então você verá o brilho de um novo amanhecer. E de fato, essa promessa foi cumprida. Todo o povo de Wano corre em disparada para avisar os demais, e vemos até o Pandaman nessa cena. Enquanto isso, os bainhas vermelhas atravessam a fumaça, se revelando a capital das flores. Zou e Ashura Doji não estão ali presentes, mas isso não significa necessariamente que eles tenham morrido. Podem só estar gravemente feridos, assim como Luffy e Zoro, que aparecem posteriormente. A gente que já leu One Piece inteiro já sabe que o Oda não mata personagens se ele não mostrar o corpo. Então vamos esperar nos próximos capítulos que ele confirme ou não a morte desses dois personagens. Enquanto isso, a transmissão aparece em todas as regiões de Wano. E voltamos ao foco dos chapéus de palha que ainda estão em pé. Sim, todos. E ela está inclusa. Finalmente nós vemos a cena do encontro entre Yamato e todo o bando dos chapéus de palha, que é o bando que daqui em diante ela fará parte. Obviamente ainda falta a confirmação do Luffy, mas com tudo que foi apresentado sobre a personagem, seja o seu passado, a sua devoção ao Oden e toda a força e auxílio que ela deu ao Luffy nessa guerra, não tem nem mais o que dizer. Ela é uma Mugiwara. E sinceramente, a gente vai usar essa fanart como exemplo. Isso é o que eu chamo de um bando monstruoso e de respeito. Falando sobre essa reação deles, foi cômico demais e completamente compreensível o susto de cada um deles. Aliás, é quase sempre assim quando um novo membro entra no bando. Sempre existe essa reação entre eles, mas segundos depois todos viram amigos. Foi o mesmo com a entrada de todos pós o East Blue e agora o Luffy montou os tais 10 que ele queria no início da sua aventura. Existem diversas interpretações quando se trata dessa fala do Luffy, mas vamos ficar com aquela que ele queria pelo menos 10 membros. Todas as entradas no bando foram inusitadas, destaque para a do Brook, que foi extremamente cômica e chocante para Nami, Sanji e no momento que ele finalmente entra para todos. E a da Robin, que entrou pela própria vontade, mas depois todo o bando se afeiçoou a ela e praticamente entregaram suas vidas para que ela tivesse a dela de volta em Water 7. E é claro, a melhor entrada de todas, que é a de Frank. De qualquer maneira, é importante falar sobre a relevância de Yamato para o bando dos chapéus de palha.
Ela será aquilo que Oden foi para Roger. A própria se chama como Kozuki Oden. Mas além disso, o desejo de aventuras e por conhecer esse mundo, Yamato pode vir a ser um elemento importantíssimo pro final da obra. Em vídeos passados comentamos sobre isso e olhem só, se voltarmos muitos capítulos atrás lá em Skypiea, Robin fala que está à procura do Ryo Poneglyph. Ela descobre que os Poneglyph têm um caminho linear, pois todos eles juntos contam a verdade sobre o mundo e apenas lendo eles, o Ryo Poneglyph, a verdadeira história, será completa. Mas olha esse detalhe importantíssimo, ela diz, o Ryo Poneglyph é a verdadeira mensagem, o livro que ainda não existe. Peraí, quer dizer que o Poneglyph do sonho da Robin, a pedra que conta todos os segredos do mundo, não existe? Sim e não. Em Laugh Tale, a história deve ter sido escrita em algum monolito como os Poneglyph ou até mesmo nas estruturas da cidade, assim como em Shandora, já que lá eles não precisam ser indestrutíveis, já que a ilha é praticamente inacessível. Em Laugh Tale deve existir diversos escritos com os maiores segredos do mundo, mas o tal Ryo Poneglyph em tese ainda não existe, mas ele vai existir. Notem, Relief disse a Robin que ela conhecesse e desse uma boa olhada no mundo, pois isso poderia fazer até com que ela e os Chapéus de Palha tivessem uma interpretação diferente da que eles viram em Laugh Tale. Se existe uma interpretação, fica claro que não existe uma pedra específica que conta tudo, e com uma só visão como um livro que já está escrito que dá uma resposta. A história realmente existe, foi escrita e foi datada, mas o Ryo Poneglyph será a junção da história e a interpretação daquele que completá-la, possivelmente Robin e o Joy Boy Luffy. De qualquer modo, o monolito que nós acreditávamos que existe, na verdade não existe, ele ainda será escrito. Então, com tudo isso que eu falei, como isso converge em Yamato? Vamos lá. A gente tá no país daqueles que escreveram os Poneglyph, os Kozuki. A arte de talhar os Poneglyph era passada de Kozuki em Kozuki, de geração em geração. Oden aprendeu com seu pai e era capaz de fazê-lo. E não suficiente, em sua viagem com Roger, ele era aquele que escrevia o diário de viagem, por assim dizer, que era o diário dele enquanto esteve com o Roger. E ele contava a sua própria história e a história do Roger. No bando nós temos Nami, mas ela não data tudo aquilo que eles viveram e o Oda não dá esse foco pra ela. Ela é mais navegadora do que aquela que faz o diário de bordo. Teoricamente ela não faz isso como Oden fazia. E olha só, a Robin descobre a ideia de que o Ryo Poneglyph não existe e ainda será escrito no momento em que vê a frase de Roger no Sino Dourado, curiosamente escrita por quem? Pelo próprio Oden. Porém, Oden morreu e não conseguiu ensinar isso para Momonosuke. Nekomamushi fala que Oden não foi capaz de ensiná-lo, pois ele morreu antes. Mas a coisa que você pode se perguntar, tá, a Robin sabe ler, por que ela não saberia escrever? Eu acredito muito que a única forma de se escrever a linguagem Poneglyph naqueles monolitos seja utilizando o Ryuou, que é muito famoso no país de Wano, que é a forma como eles usam o hack, pois com essa técnica eles conseguem destruir as coisas de dentro para fora. Ou seja, se você é um artesão e utilizar essa técnica, você consegue escrever aquela mensagem em uma pedra indestrutível. Mas então os Poneglyph nunca mais seriam escritos? É claro que não. Se você descobrisse que está prestes a morrer e tivesse uma grande missão para passar em diante, o que você faria? Guardaria essa missão escrita em algum lugar, certo? O Reino Antigo fez isso com os Poneglyph e Oden fez isso com seu diário. E isso é fato, pois ele deixou uma mensagem para Toque caso ele morresse. Ou seja, existe informação nesse diário. E se sua missão não pôde ser passada de pai para filho, Oden pode ter deixado esse ensinamento em seu diário. E quem foi que leu esse diário por todos esses anos? Yamato. Nós acreditamos que Oden deixou datado a forma como se escreve os Poneglyph, isso em seu diário, e Yamato será aquela que vai escrever a viagem do Luffy junto com Robin. Elas juntas escreverão o Ryo Poneglyph, montando junto com tudo que descobriram toda a história do mundo para que possa ser lida e interpretada. Essa será a sua missão e sua função no bando dos Chapéus de Palha no final da obra. Até porque se todos os sonhos dos Chapéus de Palha de alguma forma colidem com a chegada ao tesouro One Piece, Yamato também deve ter uma função para esse grande final, e essa é a nossa aposta. Voltando aos acontecimentos do capítulo, temos uma cômica cena da tentativa de fuga de alguns minions do Kaido e Yamato os interrompe. Jinbe até diz que certamente ela não é uma inimiga. E a reação de Chapéus de Palha é muito curiosa. O Sanji e o Brook, obviamente como veem uma bela dama, ficam felizes da vida e aprovam a entrada dela pro bando. Frank e Jinbe já são mais desconfiados e isso é claro, a gente viu isso acontecer até no meio da guerra com a própria aliança com o Drake. E se o Zoro também tivesse acordado, teria a mesma reação. O Sop e Nami ficam assustados e isso é óbvio, porque eles estão vendo a filha do Kaido diante deles e eles fazem parte do trio medroso. E assim como o Jinbe diz que a gente precisa da confirmação do Luffy, só que ele e o Zoro não estão em muita condição de falar no momento. E nesse momento, o Sop fala com Tamar sobre o efeito do Kibidango. Ela diz que o efeito dura até que a lua retorne ao estágio de quando ela ativou o seu poder. A lua? Por que essa marcação seria tão específica? Por que o Oda usou a lua? Léo, calma. Pelo amor de Deus, isso é capítulo feliz, não é pra fazer teoria. Enfim, ela continua explicando que os animais voltam ao normal, mas alguns permanecem obedientes porque eles escolhem o que querem. Logo após isso, a Speed abraça Tama e diz que ela quer permanecer com sua mestra. Tama logo responde que ao invés de serva, ela vê Speed como uma mãe. Só que nesse momento, o Oda foca na reação da Nami. Ao que tudo indica, Nami se via nessa posição, pois se afeiçoou muito à garota. Eu acredito que a Otama vai refazer essa fala aí e escolher a Nami como sua mãe. A história de Nami com certeza tem tudo a ver com os órfãos que encontram alguém para chamar de mãe.
mãe, e essa relação foi estabelecida entre elas ao longo de todo o arco. Afinal, existe a cena que a Nami está de pé diante da Big Mom sem medo algum, dizendo para que não encoste na garota. Uma verdadeira atitude de uma mãe, e eu nem preciso comentar que a grande mãe estava atrás dela. Em seguida, o mangá corta para uma das cenas mais épicas de todo esse arco, o nascimento de Kozuki Momonosuke. O discurso que se segue nesse capítulo é absurdamente incrível e digno de uma finalização de um arco tão sensacional quanto esse. Ele começa falando sobre os duros e terríveis 20 anos que o povo teve que suportar depois da morte de seu pai, e ele continua dizendo que eles nunca mais precisarão ser cobrados pela água limpa. Tudo aquilo de tóxico que Kaido construiu será destruído e a escravidão simplesmente deixará de existir. Nesse momento entramos no flashback de Otama. Descobrimos que ela perdeu seus pais nas fábricas de Kaido, e ela se tornou órfã junto do seu amigo Komacho. Dada a feição que ela tinha, entendemos porque foi tão pesado o momento que Luffy diz que Ace morreu, pois não foi o primeiro baque que aquela criança sofreu, e a partir daí ela começou a vender chapéus sozinho na rua, passando por muita fome, até que Tenguyama a conhece e conta da profecia do retorno dos Kozuki. É muito emocionante, é uma mistura de tristeza e alegria ver o quão Otama ficou feliz e revigorada em escutar aquelas palavras. E quando voltamos ao presente, lembra do que falamos sobre a figura materna dela ser a Nami? Pois é, ela puxa a Nami e a abraça muito forte enquanto chora, o mesmo que acontece com Shanks e Roger e Luffy e Shanks. Ela se lembra de cada palavra do Luffy e que sinceramente é de arrepiar. Eu farei isso ser normal para você. Eu garantirei que quando sair desse país, ele será um lugar onde se possa comer à vontade todos os dias. E Momonosuke continua o discurso complementando que o regime tirânico de Orochi Kaido acabou, e isso ocasionado por aquele a qual tornou esse lugar livre. E por mais que seja um conceito que não é novo, aqui em Wano podemos ver com todas as letras o que é ser o guerreiro da libertação. Não existe maior alegria para Luffy do que essa, tornar os seus amigos livres. Quando Kinemon havia o perguntado se ele poderia carregar o fardo do país de Wano nas costas, Luffy escolhe usar o termo amigos. Ele quer salvar o país de seus amigos. Assim como para Otama, Luffy não consegue viver em paz em um mundo em que seus amigos não tenham a mesma liberdade que ele. E então Momo continua. Junto aos amigos que conhecemos nessa viagem, invadimos Onigashima com a aliança Ninja Pirata Mink Samurai e punimos Kaido e Orochi. E cara, sinceramente, ver a reação do povo de Wano em lágrimas sem acreditar é simplesmente incrível. Como dissemos no vídeo de capítulo anterior, o Oda soube construir a pressão e a opressão vivida pelo povo de Wano, até mesmo em detalhes, no medo do plano deles ser vazado, por exemplo. E ver agora eles livres, até mesmo de pé no meio da capital das flores, é algo libertador. Nunca esqueceremos dos benfeitores que abriram caminho para tornar isso possível. E é nesse momento em que Momo se perde no que falar e Kinemon diz: improvise até o fim. Ninguém melhor que ele para dizer isso. Então o novo Shogun se lembra das palavras de Luffy. O que você é, Momo? Uma farsa? Existe algo a mais para temer nesse mundo? E é sensacional ver como Luffy, desde seu primeiro encontro com Momo, tem o motivado a ser maior. E com certeza ele é o principal responsável por quem Momonosuke é hoje. Aquele momento em que impede que Momo se ajoelhe, quando ele diz pro garoto ordenar Zunisha, e quando ele o encoraja dizendo que ele acabou de morder o Yonkou. Quando se pensa na importância que o Wano tem e vai ter pro Joy Boy, saber que esses dois soberanos estão juntos é incrível. Vale lembrar que apenas um D, um Kozuki e a Poseidon são capazes de escutar a voz de todas as coisas. O destino final de One Piece com certeza está nas mãos deles. Meu pai me deu o nome de Incomparável, e eu juro honrar isso restaurando essa terra arrasada em um paraíso como outrora foi esse país. Mas para isso precisamos de vocês. Viajando 20 anos no tempo, viemos para salvar vocês, e a partir de agora, o país de Wano será governado por mim, Kozuki Momonosuke. E em uma página incrível, finalmente vemos a aparência de Momonosuke, o incomparável Shogun de Wano. E cara, é muito incrível ver a aparência do Momonosuke. O Oda geralmente pega personagens importantes e coloca um design zoado neles, mas dessa vez ele deixou o Momonosuke até muito bonito, e ele tem feito isso desde o King, que a gente achava que ia ser um personagem mega zoado, mas o cara mais bonito de One Piece. De qualquer forma, o design do Momonosuke tá muito legal. Ele tá com a mesma cara do Oden praticamente, tá com a espada do pai dele na cintura, e um detalhe muito interessante é que esse design do Momonosuke lembra muito aquele estilo clássico de samurai do próprio Samurai X. Lembrando que o Oda ele foi aprendiz do autor de Samurai X, ele desenhava junto com ele e depois criou seu próprio mangá, que foi o One Piece. Então é muito legal ver a aparência do Momonosuke dessa forma. E vamos lá, mesmo com todos os problemas e aquele desenvolvimento um pouco duvidoso do personagem, fez muita gente torcer o nariz pra ele, esse capítulo foi como dizer: agora sim ele é digno de ser chamado o filho de Kozuki Oden. A gente deve se lembrar que pra Momo, e ele só tem 8 anos, não faz poucos meses que ele perdeu seu pai. Ele não teve os 20 anos de espera, ainda era tudo novo pra ele, e uma criança assustada com o trauma realmente teme a tudo. Eu acredito muito que o Oda escolheu escrever ele assim pra que houvesse esse desenvolvimento. Inclusive
Inclusive, acho que vai acontecer o mesmo com Shirahoshi, porque ela é uma jovem muito medrosa e eu acredito que o Oda ainda vai usar o Luffy para dar esse desenvolvimento para ela se tornar uma grande soberana. Concordam comigo que se não fosse toda a covardia e tudo que o Momo passou até agora, se isso não tivesse existido, esse capítulo não seria tão legal assim? A importância que ele tem agora é absurda e esse desenvolvimento é muito legal pro personagem. Só que precisamos falar sobre uma coisa. A fala do capítulo passado sobre a abertura de fronteiras é muito importante. Momo escolheu não fazer isso ainda e eu acredito que seja pelo fato de Wano ainda não estar pronto. O país nesse estado não pode ser aberto para o mundo, ele precisa estruturar-se. Mas o que significa abrir essas fronteiras? Vídeo passado falamos sobre isso. Oden disse que Wano deveria estar pronta para receber o Joy Boy. Naquele cenário, ele não tinha visto a destruição feita por Kaido e Orochi. Teoricamente, o Guerreiro da Libertação não tinha nada para libertar, entre aspas. Então qual seria a importância dele vir para Wano? A não ser que Oden soubesse que o país seria destruído, algo a mais existia na vinda dele. Podemos imaginar, por exemplo, que como o Red Poneglyph estava no país, Joy Boy consequentemente passaria por lá, já que o caminho dos Poneglyph foi criado para ser trilhado por ele no futuro, até a sua chegada a Laugh Tale. Só que não é apenas isso, pois pense comigo, destruir uma barreira colossal como uma grande montanha seria feita apenas para que fosse fácil o Luffy chegar no país e ter acesso ao Poneglyph? Se o ano tá fechado e parada por todo esse tempo, desde o século perdido, é porque quando for aberta e Joy Boy aparecer, ela será importante para o grande evento profetizado, o tal Amanhecer. Momo inclusive foi dito ser aquele responsável por trazer o amanhecer para o mundo. Isso deve ser pelo seu reinado e pelo que ele vai fazer em um ano, e Luffy é o agente do amanhecer. Trouxemos aqui no canal a ideia de que o ano será a fortaleza e a espada do Nika, pois Luffy libertou a cidade de ouro que tinha guerreiros que usavam lanças, que era Shandora, e agora ele está libertando a cidade que também foi conhecida como a Terra do Ouro, que é a espada, os guerreiros que usam espadas, sendo essas as duas armas do Nika, a lança e a espada. Os reinos dos quais eram aliados do Joy Boy, ou da profecia do amanhecer, estão todos isolados do mundo. Shandora está isolada nos céus, eram guerreiros com lanças. A Ilha dos Tritões no fundo do mar, também guerreiros que usavam lanças ou tridentes. Zou acima de Zunisha em movimento com guerreiros que usavam espadas. E Wano isolada do mundo pela fortaleza natural, a terra onde se usavam espadas. O abrir das fronteiras de Wano deve acontecer juntamente com o retorno de todos esses reinos isolados. Isso implica dizer que quando o verdadeiro amanhecer chegar, todos os reinos do reino antigo vão emergir junto com o Joy Boy, trazendo ao mundo o esplendor de uma nova era. Se Wano aparecer agora, ela aparecerá primeiro e será a fortaleza e aliada ao Joy Boy, como um anúncio de que a profecia está chegando. Toque viajou para o futuro para encontrar o Wano e ver esse esplendor, mas acabou caindo no tempo errado. Como Oden diz, é só pular mais 20 anos. Voltando à fala do próprio Oden, Wano deve estar pronta para receber o Joy Boy, mas vendo dessa perspectiva, ele acreditava que o mundo e as ilhas aliadas deveriam estar prontas para que quando ele chegasse, tivesse força e aliados o suficiente para a grande batalha que está por vir. É por isso que Oden, como retentor dos Kozuki na época e como aquele que viria a governar o país, queria que as fronteiras fossem abertas para recebê-lo, pois quando ele chegasse, o mundo entraria no estágio para a grande batalha do amanhecer. É por isso que essa tal abertura está sendo construída há 12 anos, desde lá atrás em Punk Hazard. E é por isso que o governo mundial teme o país dos samurais, assim como dito por Sengoku, por exemplo, e pelo próprio Sakazuki. O Joy Boy apareceu e agora com o Wano liberta, ele tem esse país como seu maior aliado. Imagine que o Wano, estando de volta ao nível do mar, o mundo terá ciência de que eles foram isolados por causa do governo mundial, e eles tiveram que passar séculos reclusos. O seu governante, Momonosuke, traria essa verdade à tona e abalaria todas as estruturas criadas pelo governo mundial. E isso faz jus a uma das falas finais desse capítulo, de que Momonosuke será aquele conhecido como o grande Shogun do país de Wano. Ora, se ele será conhecido por todo mundo, é claro que todo mundo conhecerá a história do país e esse governante. Vamos falar sobre muito mais disso em um próximo vídeo aqui no canal sobre o futuro do país de Wano, e isso tudo que a gente falou foi só um gostinho. E por fim, na última página, vemos Oden sorrindo, apontando o caminho e Momo dizendo: "Eu vou seguir os seus passos". Todos choram e se alegram em comemoração ao verdadeiro Shogun de Wano e o narrador entra. Todos sabem que desde Marineford ficou claro que o Oda conta a história de One Piece como se já tivesse acontecido. O narrador sempre fala dos eventos no passado e aqui acontece isso mais uma vez. Pétalas de cerejeira dançam em um céu futuro, no qual os guerreiros finalmente podem descansar suas lâminas. Um homem com 8 anos de idade observa seu progresso enquanto sente o ar noturno das cerejeiras da renomada Terra dos Samurais. Ele pode não ter muita força física, mas compensa com sua devoção ao dever e a sua compaixão ilimitada. Aqui nasce Kozuki Momonosuke, aquele que mais tarde será conhecido pelo mundo inteiro como o grande Shogun do país de Wano.
E o editor ainda finaliza com a frase, uma figura majestosa e galante. E aqui não tem como não lembrar de quando Oden se tornou o Daimyo de Kuri e restaurou uma terra destruída e sem lei, tornando-a uma das cidades mais importantes e gloriosas de Wano. Nós mal podemos esperar para ver o que o futuro nos reserva e o que o futuro reserva para Kozuki Momonosuke e a terra de Wano, que, como nós dissemos várias vezes, pode ser a parte do reino antigo que continua viva, mas isso é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse capítulo foi sensacional e nós estamos nos aproximando do final de Wano. Então, se vocês não quiserem perder nenhuma teoria, acompanhem o canal se inscrevendo aí embaixo. Toda semana tem vários vídeos falando sobre One Piece. Curtam e comentem esse vídeo para apoiar a gente. E chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives no canal. Nesse mês de junho a gente vai ter muitas novidades para vocês, então fiquem atentos. E é isso, galera. Valeu! Valeu!